Bom, eu me chamo Kemble, eu tenho 12 anos e eu passei por um trauma, vamos dizer assim, que foi uma separação dos meus pais, que durou mais ou menos 3 dias, mas que foi bem marcante para mim. E depois dessa separação dos meus pais, eu comecei a ter alguns problemas psicológicos, não relacionados aos problemas dos meus pais, mas a outros, vamos dizer que acionou gatilhos. E Na último, no último problema psicológico que eu tive, né? O pastor, ele me recomendou a missionária Gisele. E eu tô fazendo um aconselhamento maravilhoso com a missionária Gisele. E ela tá me mostrando um, um mundo que eu não conseguiria ver. Eu tô conhecendo cada vez mais a Deus. E Deus, ele está fazendo uma mudança tão grande em minha vida que eu não sei explicar. Eu hoje vejo as coisas com outros olhos. As coisas que eu não via antes eu tô conseguindo ver agora. Graças à missionária Gisele e a Deus, né? Eu não ligava muito assim, porque eu era crente, eu sou uma crente, né? Eu frequentava a igreja, mas eu nunca teria alguém assim para me mostrar e para me aconselhar nos caminhos, né? E eu conheci o versículo de Romanos 8, 28 a 29, que diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E Jesus está fazendo um bem maravilhoso em minha vida, que no versículo 29 diz que esse bem é que eu seja conforme a imagem do seu filho, do seu primogênito. E eu não entenderia isso. Eu pensava que Jesus estava fazendo um sofrimento que não ia dar em nada para mim. Mas depois que eu conheci mais a Deus, eu me aprofundei nas palavras dele, eu consegui entender mais um pouco do que ele estava fazendo em minha vida. Bom, e esse trauma, né, que eu vivi também tem um pouco da participação da minha irmã, que ela também teve presenciado comigo, né? E que antes eu conseguia ver ela como uma pessoa mal que nos abandonou num momento de grande precisão. Mas depois que eu vi o versículo de Romanos 12, do 17 ao 21, eu soube que eu não preciso fazer ninguém pagar mal, que se eu quisesse justiça e fizesse com as minhas próprias mãos, não seria justiça, e sim seria uma vingança. Mas sim pedir a Deus sabedoria, para que nos guie nos seus caminhos, no certo, né? Porque nós não sabemos de nada, nós somos meros pecadores que estamos só de passagem nesse mundo e gastamos o nosso tempo com vícios, com ídolos que são passageiros, né? E o meu ídolo, né, que eu tinha, eu queria que tudo se apagasse da minha memória, né? Que essa separação dos meus pais se apagassem, mas depois que eu entrei no aconselhamento, a missionária Gisela, ela me fez entender, né, alguns versículos que pareciam muito comigo e que me ajudaram muito nessa caminhada. E eu pedia muito a Deus que Priscila, que é a minha irmã, né, ela mudasse o olhar dela, que nos meus olhos ela era errada. Eu não, eu só identificava ela como errada, ou todo mundo que que me fez sofrer fosse o errado, né? Mas depois que eu vi o versículo de 1 Pedro 23, 2:23, né? Eu vi que Jesus, quando ele era ultrajado, ele não reagia com traje, ele não revidava na mesma moeda. E eu, vamos dizer que eu queria que a minha irmã, que todos que me fizeram sofrer naquele momento, pagassem na mesma moeda, que eu fizesse pagar na mesma moeda, né? Mas depois que eu vi aquele versículo, né, que eu entendi, que eu pude raciocinar, né, eu consegui ver o lado das pessoas que eu não estava conseguindo ver, né? Vamos dizer que eu, depois que todos os meus pais se reconciliaram, né,
Eu não chorei mais, eu chorava muito quando eu entrei no aconselhamento. Toda vez que eu falava desse assunto com a missionária, eu ficava muito triste, muito abalada, né? Mas depois que eu fui caminhando, depois que eu fui vendo os versículos que me ajudaram, eu não chorei mais. Vamos dizer que essa ferida cicatrizou em mim, ou está cicatrizando, né? E que, graças a Deus, eu estou melhorando, estou conhecendo mais no caminho de Deus, né? E estou crescendo espiritualmente. Bom, também eu pedia muito a Deus que Ele mude a memória, né? Naquele tempo eu não queria lembrar de nada daquilo. E depois que eu vi o versículo de Tiago, que a missionária ela passou para mim, naquele versículo estava dizendo que as guerras viriam por mim, ou melhor, que eu fazia as guerras por mim mesmo, né? Que eu pedia com inveja, orava com inveja. E bom, depois que eu vi esse versículo e os outros, eu não estou pedindo mais para Deus apagar minha memória. Eu estou agradecendo a Deus por ter me dado aquele momento na minha vida, porque sem aquele momento na minha vida eu não teria os problemas psicológicos que eu tenho e não teria entrado no aconselhamento e não teria conhecido mais da palavra de Deus. Então eu agradeço muito a Deus por tudo hoje e não peço para Deus apagar da minha memória. E hoje eu sei que Deus, ele está trabalhando em minha vida, em meio do sofrimento e de todas as coisas também. Ou seja, eu antes não conhecia os planos de Deus na minha vida. Eu era uma pessoa que chorava muito, né, que era muito triste, assim, muito sensível. E agora, com a missionária Gisele, né, e todos os planos, todo o conhecimento que eu estou adquirindo de Deus na minha vida, eu estou conseguindo enxergar as coisas com outros olhos. O versículo de Filipenses, ele diz que nós, irmãos, temos que botar coisas na cabeça verdadeiras, tipo a fama, ídolos. Não, não temos que botar ídolos na nossa cabeça, porque o ídolo, ele é um desejo que passa a ser o centro das nossas vidas e não devemos fazer isso, né? O único, vamos dizer, centro da nossa vida tem que ser Jesus Cristo. E eu tinha muitos ídolos. Vamos dizer que a vontade de que a minha mente se apagasse daquele dia, né? Era um ídolo. Se uma pessoa viesse me perguntar, se você pudesse fazer um desejo agora, qual desejo você faria? Eu dizia, eu queria que isso fosse apagado da minha mente. Ou seja, eu rodeava naquilo, né? Vamos dizer que um ídolo, ele é igual ao sistema solar. Ele, quando é um desejo bom ou um desejo mau, e ele passa a ser o centro da sua vida como o Sol. E nós somos os planetas e as estrelas que ficam girando ao redor dele sem parar. Então não devemos fazer isso com os desejos, tanto bons como ruins. Pode ser um desejo bom, mas como Filipenses diz, não devemos encher nossa cabeça com coisas que não são realistas. Tem que ser verdadeiras para não nos enganar. E eu, assim, tinha um desejo muito forte que era que a minha família se reconstruísse de novo. E depois que eu entrei, né, no aconselhamento, conversei com a irmã Gisele, eu comecei a tirar esse ídolo da minha vida, né? E comecei a entender que aquilo era um ídolo, que pra mim, ai, aquilo não era um ídolo, isso é só um desejo muito forte que eu tenho. Aí eu não entendia que aquilo era um ídolo, né? Que estava passando a ser parte da minha vida. Estava me tirando muita paciência, muito, né? Vamos dizer que estava me cegando para outras coisas que eu precisava fazer, que eu precisava entender, né? Bom, e agora eu consigo, né? Consigo encher a minha cabeça com coisas verdadeiras. Eu ainda tenho o desejo que a minha família se reconstrua, mas eu não tô com o mesmo ídolo, né? Eu não passo a ser aquela mesma menina que botava isso em tudo. Eu agora tenho esse mesmo desejo, mas eu sei que tem uma grande parcela que não possa acontecer. E antes eu tava assim muito esperançosa, mas depois que eu vi o capítulo de Filipenses, eu vi
que temos que encher nossas coisas, nosso coração, né? Que segundo a Bíblia, nosso coração tem que ser a nossa mente. Eu vi que tinha uma grande parcela que não poderia acontecer. E eu antes enchia minha cabeça com coisas que não eram verdadeiras, que não iriam beneficiar a Deus, né? E agora eu encho minha cabeça toda vez que eu lembro daquilo, e toda vez que eu lembro dos meus ídolos antigamente, eu lembro desse versículo, porque esse versículo foi muito importante na minha vida e na minha luta, né? Contra os desejos, os ídolos, né? O mundo, vamos dizer assim. E eu agradeço muito a Deus hoje por tudo que Ele fez. Antes eu não agradecia muito a Deus pelo sofrimento que Deus estava dando em minha vida, porque eu não saberia que aquele sofrimento iria me ajudar um dia. E graças a esse sofrimento que eu passei com minha família, eu entrei para aconselhamento e tô conhecendo cada vez mais a Deus. E graças à irmã Gisele, que ela também está me ajudando muito, mas o principal é Jesus Cristo, né? Porque Deus, ele botou várias pessoas para nos ajudar aqui na Terra. Mas sem Ele na nossa vida, sem Ele para coordenar, para dar a sabedoria, ainda tenho o desejo que a minha família se reconstrua. Mas eu não tô com o mesmo ídolo, né? Eu não passo a ser aquela mesma menina que botava isso em tudo. Eu agora tenho esse mesmo desejo, mas eu sei que tem uma grande parcela que não possa acontecer. E antes eu tava assim muito esperançosa. Mas depois que eu vi o capítulo de Filipenses, eu vi que temos que encher nossas coisas, nosso coração, né? Que segundo a Bíblia, nosso coração tem que ser a nossa mente. Eu vi que tinha uma grande parcela que não poderia acontecer. E eu antes enchia minha cabeça com coisas que não eram verdadeiras, que não iriam beneficiar a Deus, né? E agora eu encho minha cabeça toda vez que eu lembro daquilo, e toda vez que eu lembro dos meus ídolos antigamente, eu lembro desse versículo, porque esse versículo foi muito importante na minha vida e na minha luta, né? Contra os desejos, os ídolos, né? O mundo, vamos dizer assim. E eu agradeço muito a Deus hoje por tudo que Ele fez. Antes eu não agradecia muito a Deus pelo sofrimento que Deus estava dando em minha vida, porque eu não saberia que aquele sofrimento iria me ajudar um dia. E graças a esse sofrimento que eu passei com minha família, eu entrei para aconselhamento e tô conhecendo cada vez mais a Deus. E graças à irmã Gisele, que ela também está me ajudando muito, mas o principal é Jesus Cristo, né? Porque Deus, ele botou várias pessoas para nos ajudar aqui na Terra. Mas sem Ele na nossa vida, sem Ele para coordenar, para dar a sabedoria aos médicos, aos professores, eles não seriam absolutamente nada. Então, graças à ajuda da irmã Gisele, eu consegui ver as coisas e a minha ferida está cicatrizando, graças a Deus e a ela. Então, eu dou graças a Deus a todo o sofrimento que Deus já botou em minha vida. E dou graças a Deus, a irmã Gisele também tem entrado em minha vida para me ajudar. Então, a única coisa que eu quero dizer é que tudo que você pode estar passando, que você está ouvindo o meu testemunho agora, que você pode estar passando pelo mesmo problema que eu estava, Deus vai te ajudar. E Deus, Ele não vai deixar tudo isso que você está passando em vão. Deus vai te recompensar. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, mas você vai dizer e chegar um dia para Deus assim: Jesus, muito obrigada pelo sofrimento que me fizeste passar. É a única coisa que eu tenho a dizer. Muito obrigada por ouvir meu testemunho até aqui. Um beijo. Tchau.